E aí, como que eu comecei, né? Vou comentar com vocês. Eu comecei fazendo, eu não imaginava que eu fosse vender de jeito nenhum. Quando eu comecei em casa para poder melhorar a saúde do meu esposo, melhorar a nossa alimentação também, mas mais por conta de que ele estava com todas as taxas estrambelhadas. E aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. E aí comecei, estudei, fiz um curso de alimentação inteligente, que não era um curso de receitas, mas que me dizia o quanto o glúten fazia mal. Foi aí que eu comecei a descobrir os malefícios do glúten, que às vezes a gente chega para uma pessoa e fala assim, tira o glúten, faz um teste para ver se isso não melhora, e a pessoa às vezes não acredita. E aí quando retira o glúten, percebe os benefícios. Então, eu comecei assim. E como que eu comecei a vender? Eu comecei a vender primeiro no meu condomínio. Eu, na verdade, comecei a vender com bolos. Eu nem comecei com pão. Aí, do bolo, eu comecei a fazer bolinho, comecei a fazer quiche, comecei a inventar receitas. Algumas deram certo, as outras não. E depois é que eu fui investir em conhecimento. E aí eu comecei a fazer pães. Só que aí os cursos que eu fazia, quando eu trazia, eu não tinha um resultado que eu gostava. Não ficava, parecia que faltava um ingrediente lá, que lá eles colocavam escondido, ou já estava no mise en place deles lá. Era essa a sensação que dava pra gente, sabe? E na hora de replicar essa receita, a receita não saía igual. Não era boa, não dava. E não tinha aquele suporte, entendeu? Por mais que eu trouxesse uma apostila com o modo de fazer, por mais que eu tivesse filmado, era tão diferente, era tão estranho, que por isso que eu falo que parecia que tinha algo que eles não contavam, que parecia realmente ter uma coisa estranha no negócio. E aí eu comecei a fazer e não dar certo, a fazer e não dar certo, e não ter o retorno dos professores, não ter aquele apoio, que é quando a gente mais precisa, é a hora que a gente vai botar a mão na massa, entendeu? Porque eu fiz muito curso. Então eu sei o quanto é difícil. Então eu falei assim, eu não desisti, porque eu queria realmente. E por um outro motivo também que eu não podia desistir. Porque como eu cozinho muito bem, já cozinhava muito bem, como que você vai propor uma pessoa que não é celíaca, né? Mas que precisa eliminar o glúten de comer uma coisa ruim? Não tem como. Então, o que acontece? Eu tinha que ter uma coisa de qualidade, porque antes se eu dava uma comida de qualidade, de sabor, deliciosa, de arrancar suspiros, como que eu mudo para o sem glúten e não vou dar a mesma situação? Então, eu fiquei brigando comigo mesma, entendeu? E até entender a matemática por trás, o que eu digo, até descobrir o elemento X da culinária sem glúten. E começar a fazer receitas que começaram a ficar boas. Então, o meu pão de sementes é um dos primeiros, que é o pão que eu ensino até hoje. O meu pão recheado é um dos primeiros, o meu pão australiano é um dos primeiros. E foi fazendo sucesso. Mas eu comecei a venda dentro do meu condomínio. Eu entrei dentro do grupo do meu condomínio, e aí depois era um complexo, e aí tinha os outros condomínios do Alphaville, e tinha um grupo de venda do condomínio inteiro, do Alphaville inteiro. E eu comecei a vender ali, comecei a sair para fazer parceria, que eu já fiz uma live essa semana de parceria com cafeterias, né? E foi assim que eu comecei a vender. Então, o que eu digo sempre para você? Normalmente, as primeiras vendas saem por uma boa foto nas suas redes sociais, por você dar um deguste para o seu vizinho da frente, do lado, por quem trabalha fora levar um pedaço no trabalho e falar que está fazendo. Normalmente a pessoa encomenda. Às vezes uma única foto, muitas das minhas alunas publicaram uma foto de um pão no Instagram, e aí a pessoa fala assim, nossa, sem glúten, eu tô precisando, eu quero, você faz para mim? E a pessoa nem colocou que estava vendendo. E como que você vai saber que o seu pão tá pronto para venda? Quando você experimenta o seu pão, e você se apaixona pelo seu pão, e você deu o deguste para aquelas pessoas que eu falo, quem que você vai dar deguste? Para os seus amigos mais próximos, para alguém no seu trabalho, para o seu vizinho da frente, do lado, ou de cima ou de baixo, né, se for um apartamento. Então, essas pessoas, e sempre quando você der, nunca fala que é sem glúten. Dá para a pessoa, olha o pão que eu fiz, a pessoa vai experimentar, nossa, diferente, nossa, que saboroso, nossa, que não sei, qualquer coisa, depois que a pessoa falar assim, é sem glúten. Aí você vai saber se a pessoa vai falar assim, nossa, nem parece, então não.
Ah, bem que eu achei que era diferente. Tem gente que vai torcer o nariz, vai falar depois, tem gente que não. Marca aquele café da tarde, vai num encontro com as amigas, vai na casa de alguém, vai ter um, né? Em São Paulo a gente tem muito isso, um final de semana na minha casa, um final de semana na sua, e aí eu levo uma coisa, ou a gente vai lá e faz junto. Então você pode levar o seu pão, né? Pão maravilhoso. Você pode levar o seu pão, né? Um antipasto, alguma coisa que você faça para você levar. E não precisa dizer que é sem glúten. E depois a gente vai ouvir. E aí você já vai saber que seu pão está pronto para vender. Então tem espaço para todo mundo, tá? Então dá para fazer. Então você pode fazer o teu trabalho único e exclusivamente por demanda, entendeu? Pode fazer um a mais? Ah, eu posso fazer 2. Se eu não vender o outro, eu posso dividir, fazer deguste, eu posso ficar com um pra mim e ainda ter um pra dar de prova, entendeu? Então você pode fazer. A dica que eu dou sempre é fazer pães menores. Uma receita, dá um pão de 800 gramas, faz 2 de 400. Faz uma receita e meia e faz 4 de 350, 320, entendeu? É muito mais fácil você começar a vender, até para as pessoas degustarem. Ah, vou fazer um pão à encomenda. Faz o outro pão, faz umas forminhas de cupcake, umas forminhas de empadinha, faz uns pãezinhos e distribui para as pessoas, entendeu? Então é uma forma que você tem de atrair esse cliente para você. E você também vai poder fazer parcerias com outras pessoas.